Na noite deste sábado foi registrado o maior tremor de terra da história do Brasil. Um terremoto que atingiu 6,6 de magnitude no município de Tarauacá, no Acre, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Tendo afetado também o Peru, o tremor aconteceu por volta das 18h31, pelo horário de Brasília, sem qualquer ocorrência de danos até o momento. É provável que nada realmente grave tenha acontecido, já que o terremoto ocorreu a 614 quilômetros de profundidade e não foi sentido pela população. Hora de entrevista, então, aqui no Olhar Digital News, para a gente entender mais sobre esse assunto. Vamos receber agora o professor Valdemir dos Santos, doutor em Geografia Física e professor da Universidade Federal do Acre. Ele está aqui com a gente. Também estará conosco o Bruno Colasso, que é sismólogo do Centro de Sismologia da USP. Deixa eu colocá-los aqui na tela para eles conversarem com a gente. Professor Valdemir, tudo bom com o senhor? Boa noite. Tudo bem, Bruno? Boa noite, à disposição. Também estamos conversando hoje com o Bruno Colasso. Bruno, seja muito bem-vindo ao Olhar Digital News, tudo bem? Tudo certo, boa noite, obrigado aí pelo convite. Bom, vamos fazer primeiro essa conexão até o Acre, para perguntar justamente sobre esse terremoto, que atingiu o Acre. Então minha primeira pergunta vai para o professor da Universidade Federal do Acre, o Valdemir dos Santos. Valdemir, explica para a gente o que tem de diferente, porque o Acre me parece, que é a região norte do Brasil, tem tremores de uma forma mais comum do que em outras regiões aqui do Brasil. Isso se deve à proximidade com a placa tectônica de Nazca, em relação a outras regiões aqui do Brasil? Por que exatamente que acontece isso? Exatamente, Bruno. A própria localização geográfica do estado do Acre proporciona que nós tenhamos sismos com possibilidade de serem sismos fortes, no entanto, sem grande gravidade, mas a placa de Nazca, no sentido convergente com a placa sul-americana, é realmente o motivo pelo qual nós temos essas ocorrências por aqui. É o que determina a dinâmica aqui nesse extremo oeste brasileiro. Então, o estado do Acre, por ser esse estado que está mais a oeste, portanto, mais próximo dos Andes, ele tem essa característica. Perfeito. E agora, Bruno, uma questão mais geral, até para a gente introduzir aqui, conversar com o Bruno Colasso da USP, a gente tem essa dúvida, às vezes, com relação à magnitude, O que é exatamente a magnitude de um terremoto? Quando ela é considerada elevada, aqui do Acre foi 6,6. Como funciona essa escala exatamente? É o seguinte, a magnitude, o valor da magnitude está relacionado com o tamanho da ruptura, das rochas, por exemplo. Você já deve ter tomado um refrigerante, colocou com gelo, quando você coloca o refrigerante faz um estalinho. Isso aí é praticamente um sismo, tá? Um sismo de magnitude super negativa, o cubinho de gelo que estava. Se a gente levar isso para um mundo geológico, e a gente acontece isso também com as rochas do interior da Terra. Então, quando acontece o terremoto, tem uma trinca, uma ruptura, uma falha geológica, grandes blocos de rocha aí vão se deslocar, e o tamanho dessa ruptura tem a ver com o sismo. Por exemplo, esse sismo de magnitude 6,5 é mais ou menos aí um bloco de quase 30 quilômetros, de extensão que rompe. Perfeito. E agora, ainda com você, Bruno, tem algum tipo de preocupação? Assim, a gente pensa na posição geográfica ali do Brasil, placas tectônicas, o Brasil relativamente bem colocado ali no meio da placa sul-americana, por assim dizer, mas a gente pensa num terremoto de uma magnitude maior como foi esse do Acre, mas que ninguém sentiu. Dá para dizer que estamos a salvo mesmo de terremotos aqui no Brasil, ou o risco sempre vai existir, só é extremamente incomum e assim, improvável que a gente tenha
um terremoto em que de fato a população sinta e traga transtornos, né? Porque a gente já teve aqui casos, né, de ali uma trepidação leve, mas não se tem registro aí de grandes, né, problemas. Então até queria que você fizesse um histórico da história dos terremotos aqui no Brasil, né? O que teve de mais forte, o que teve mais de dor de cabeça, e se é possível, né, que a gente tenha estragos maiores pela nossa posição geográfica, ou se isso é muito improvável. Os sismos que acontecem no Acre, né, a gente diz que, né, a gente diz que eles nem são sismos brasileiros, né, porque por causa desse mecanismo que está relacionado à placa de Nazca, como a gente viu, então são mecanismos dos sismos dos Andes, né. Os sismos do Brasil, eles vão acontecer em umas profundidades totalmente diferentes, são super mais rasos, tá, até aí uns 5 km de profundidade. E a gente tem sismos de magnitude 2 e 3, todas as semanas acontecem no Brasil, tá? Em alguma parte do país, mas a gente tem alguns estados que enfrentam isso com maior frequência. Por exemplo, o Rio Grande do Norte, o Ceará, o estado que mais tem sismos no Brasil, mas também existem muitos tremores no interior de São Paulo, em Minas Gerais também, em toda a costa do sul da Bahia, até o Rio Grande do Sul acontecem sismos também. O maior que já aconteceu foi em 1955, de magnitude 6,2, e no Mato Grosso, na cidade de Porto dos Gaúchos. Na época, não havia uma densidade populacional tão grande, então não aconteceu nenhum dano ali. Mas, por exemplo, na década de 80 teve vários sismos no Rio Grande do Norte, onde as pessoas tiveram que vender casas, ter um problema social bem grave, venderam casas a preço de banana e tudo mais. Em 2007, em Minas Gerais, um sismo de magnitude 4,7 apenas, né, derrubou um muro de uma casa e matou uma menina que estava dormindo. Então, a única morte por um sismo no Brasil aconteceu aí em Minas Gerais, o único caso que a gente tem de morte. Então, apesar da gente estar um pouco mais tranquilo em relação a esses eventos, né, se eles acontecerem, como eles acontecem mais raso, né, se a gente tiver casas, né, construções mais precárias, a gente tem aí algum risco relacionado. Tá? Perfeito. E agora, voltando com o professor Valdemir, queria que o senhor fizesse uma comparação ali, né, se aprofundasse um pouquinho mais nessa questão, né, da diferença ali do Acre, que, como o senhor disse, está um pouco mais perto ali da placa de Nazca, mas o restante do Brasil ali mais ou menos bem posicionado ali no centro da placa sul-americana, e as placas tectônicas, porque é interessante assim, elas se movimentam, né, então a gente tem ali a placa africana, né, fazendo ali, digamos, uma fronteira com a placa sul-americana, e a placa sul-americana também fazendo essa espécie de fronteira ali com a placa de Nazca, que existem esses movimentos, né? Mas, no caso do Brasil, esses movimentos com a placa africana não seriam suficientes, esses movimentos, para causar ali grandes transtornos, mas essa proximidade com a placa de Nazca pode ter um estresse um pouquinho maior, para um leigo analisando, né, mais ou menos por aí? Acredito que a costa leste brasileira, da América do Sul e brasileira, por consequência, ela tenha mais a ver com esse encontro da placa africana, né? Na verdade, não seria encontro, mas um movimento divergente, né? Algo que acontece mais, os efeitos disso acontecem mais na dorsal mesoceânica mesmo, na verdade, no Atlântico, né? Mas na costa leste tem tido alguns tremores, né? A região do Ceará, como o professor acabou de explicar, e descendo até o Rio Grande do Sul, que pode estar relacionado a isso ainda desde da época em que nos separamos, né, a África da América do Sul. Na costa oeste, aqui nessa região onde fica o Acre, aí sim a gente tem essa determinação mesmo pelas placa de Nazca, que é uma placa oceânica pesada, né, que constitui mais a parte oeste do Peru e vai até o Chile, Argentina, etc., né? que sofre esses efeitos. E por consequência, a gente tem o Acre aí como um dos estados que apresenta uma grande quantidade de sismos. Inclusive, nós tivemos sismos aqui já de 6,9, né? Já se registrou próximo do Acre, não especificamente, mas de 7,6. Né? De modo que o que nos alivia e que nos dá uma certa tranquilidade é que esses sismos eles são relativamente profundos, né? Então, são coisa de 500 a 700 quilômetros de profundidade, onde está tendo essa acomodação da placa, essa subducção, né, que é o mergulho de uma placa em relação a outra, e por conseguinte, a ocorrência do sismo. Mas a população de Tarauacá, a população do Acre, que não é uma população tão grande, hoje o Acre tem aproximadamente 900 mil habitantes,
então é a população pequena, mesmo assim as pessoas têm já conseguido sentir alguns tremores, né? Logicamente sem nenhum dano na superfície, sem maiores problemas, mas a gente, enquanto pesquisador, a gente, enquanto professor aqui na universidade, tem chamado a atenção para que os prédios públicos, as pontes, as próprias construções, elas possam ter um olhar diferenciado, né, a partir da ideia de que a gente já sabe que existe uma ocorrência de sismo muito grande. Tudo bem, é profundo, mas não se sabe, né, Bruno? Então, eu acho que prevenir e ter um plano de contingência para a gente pensar, de repente, em reduzir perdas, acho que é interessante nisso. Então, o Acre ele se situa aí no Brasil como, vamos dizer assim, um dos lugares mais interessantes para ser estudado do ponto de vista sísmico. Primeiro, porque a gente precisa saber onde é que é realmente esse encontro de placa, né? A gente sempre tem colocado os terremotos ocorrem, logicamente, nas bordas, né? No encontro das placas. Mas o Acre, como está muito próximo, então a gente precisa estudar um pouco mais, fazer uma tomografia sísmica aí para a gente saber qual a direção realmente dela, qual a extensão do encontro disso, né? Isso nós não temos, infelizmente. Então a ciência precisa dar uma avançada ainda nesse sentido, trazer dados para que possa subsidiar políticas públicas de proteção, né? Principalmente da população mais vulnerável, né? Então, nós já tivemos aqui terremotos um pouco maiores que 6,6, e o que divide o Acre ao meio, quando a gente plotou aqui os valores, o Acre realmente é dividido ao meio certamente por uma grande falha geológica, que é onde a gente tem os epicentros alinhados. Então, bem interessante, o trabalhinho que a gente publicou em 2019 deu a entender que nós realmente estamos numa região sismogenicamente ativa e com resultados na superfície. A região de Tarauacá, né, que é o município que é mais atingido no Acre por sismos, é uma região que tem um relevo totalmente diferenciado do resto do Acre. Parece que nós estamos na região sudeste, não parece uma planície amazônica como de fato a gente tem pensado, né? Então acho que é algo interessante que deve ser estudado mais. Interessante esse ponto do senhor, professor, não só sobre Tarauacá, mas enfim, toda a região do Acre, regiões que podem ser atingidas aí por sismos, né, por menores que sejam, mas para as autoridades estejam preparadas, né, como o professor Bruno falou, pode ter alguma tragédia como essa que ele citou, né, uma pessoa atingida por um muro ali que desaba, mesmo num sismo menor, pode ter esse tipo de consequência também. E essa preocupação, o senhor, né, que trabalha com a universidade, essa preocupação ela está crescendo entre autoridades, né, os pesquisadores estão conseguindo demonstrar para as autoridades a importância de se ter esse tipo de cautela? Existe esse diálogo está sendo afinado? Por enquanto, ainda está incipiente, né? Na verdade, está em nível de mídia mesmo, né, de chamar atenção, porque realmente só chama, vamos dizer assim, a atenção quando ocorre o fenômeno, né? Mas a gente tem chamado isso a atenção há mais de 10 anos, a gente vem falando, né? Para você ter uma ideia, no Acre a gente tem uma ponte que fica sobre o rio Juruá, que é uma grande bacia amazônica, que faz parte da região amazônica, que é a única ponte que tem um suporte para aguentar tremor, né? Que fica na região do Juruá, no município de Cruzeiro do Sul, depois de Tarauacá. E o estado está crescendo, então a gente tem várias pontes sendo construídas, né? Tem muita queda de bloco, assim, os rios estão mudando constantemente por uma dinâmica superficial, mas também aliado a isso a questão geológica. Então os tremores eles precisam ser mais estudados, né, com relação aos seus efeitos, inclusive em superfície, que pode trazer grandes problemas para a população, né? Então é isso que a gente tem chamado a atenção. Acredito que após esse tremor que teve agora, né, pode ser que agora a gente consiga abrir aí mais um diálogo, considerando que quando se fala em risco de desastre, o que se trabalha muito na nossa região, e não é por acaso, são riscos hidrológicos, né? Então a gente trabalha muito a questão das inundações, das grandes inundações, da seca, fenômenos sazonais que ocorrem por questão climática. A questão geológica ela ainda é muito incipiente, precisamos estudar mais. Mas a gente tem fé que isso vai mudar. Perfeito. E aí, para encerrar também a participação agora com o professor Bruno, ele citou muito bem também essa questão da importância, né, de
de se fazerem estudos, né, das autoridades, tem esse contato com as autoridades. Bruno, assim, até uma pergunta que eu sempre faço, né, quando a gente recebe cientistas aqui, pesquisadores, aqui no Olhar Digital News, é a seguinte, né? Em termos de pesquisa, em termos de conhecimentos geológicos, né, de pesquisa aqui no Brasil, em que patamar você coloca o Brasil? Né? A gente sempre gosta de ouvir cientistas falando sobre a ciência brasileira. Então, nesse aspecto, né, da geografia, da geologia, desse estudo, né, da geografia e da geologia aqui no Brasil, em que patamar estamos de conhecimento, para onde você acha que nós precisamos avançar, até para ter esse contato mais afinado com autoridades e fazer esse tipo de prevenção corretamente? Olha, nos últimos anos tem crescido o número de trabalhos sobre a ameaça sísmica no Brasil, tá? Isso está muito relacionado também com as próprias mineradoras, tá? Então, desde os adventos com a Vale, né, e tudo mais, de Mariana e Brumadinho, tem crescido a própria procura das empresas, né, principalmente as mineradoras, para estudos de ameaça sísmica no Brasil. Fora isso, esses estudos também são feitos quando você vai construir, por exemplo, uma usina nuclear, como o caso de Angra, e tudo mais. Então, a gente tem avançado aí nos últimos anos nesse quesito aí da ameaça sísmica no Brasil. E a gente tem também, por exemplo, eu sempre gosto de citar que um sismólogo brasileiro, o professor Marcelo Assunção, é um dos sismólogos mais respeitados do mundo, tá? Ele é um brasileiro, ele é uma referência aí, principalmente na América Latina, mas também respeitado por instituições do mundo inteiro. Recebemos aqui no Olhar Digital News o Bruno Colasso, que é sismólogo do Centro de Sismologia da USP. Bruno, agradeço muito a sua participação aqui. Uma boa noite e volte sempre. Muito obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês. Maravilha, também esteve aqui conosco o professor Valdemir dos Santos, doutor em Geografia Física e professor da Universidade Federal do Acre. Professor, foi um prazer, até a próxima. Prazer, até a próxima, estamos à disposição, sempre precisar. Até mais. Maravilha, uma conversa muito construtiva aqui no Olhar Digital News para a gente falar sobre esse terremoto, né, que repercutiu bastante no final de semana, e conversando com os professores a gente percebe que até aqui no Brasil, que temos uma posição muito privilegiada, é importante se preocupar. E aqui eu até separei uma imagem, porque a gente ficou falando sobre placas tectônicas, e eu acho que dá para, vou até para o pessoal pedir para cortar, olha só, onde está aqui, né, o nosso Brasilzão, aí aqui temos a placa, né, sul-americana, aqui a placa africana, né, que estão se separando, né, conforme o professor explicou, e aqui a placa de Nazca. Então, quando a gente pega aqui a região norte do Brasil, a gente vai perceber que de fato tem essa proximidade com a placa de Nazca, em que está vendo essa sobreposição que o professor explicou, e aí então é onde existem mais tremores, e aqui, né, na costa leste do Brasil, embora existam esses tremores, como os professores explicaram, sempre tem uma magnitude menor, né? E essa posição aqui do Acre, região norte do Brasil, com essa proximidade aqui da placa de Nazca, acaba ficando com mais tremores muito comuns, inclusive, como os professores explicaram para a gente.